Pai do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Ronaldo, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Ferraz de Vasconcelos. Como os irmãos bem sabem, nós estamos aí fazendo o comentário da lição segundo trimestre de 2011, as revistas da lição CPAD, que tem por título Dons espirituais e ministeriais, e também o dom de serviço. Quem acompanhou a aula passada vai ver que também foi ressaltado ali a terceira categoria dos dons, né? No caso, quando se fala dos dons, ela se divide em três categorias. Só recapitulando: os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. E ainda diz assim o título: servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Esse canal é um canal independente, o canal Assembleianos. Você que é inscrito, que tem acompanhado, que você que não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho aí para que quando tiver atualização ou novos vídeos, você acompanhe aí em primeira mão. Então vamos lá, já começar no comentário aqui. O comentarista é Elienaldo Renovado de Lima. Eu, na realidade, mais uma vez dizendo aqui para os irmãos, eu gosto de fazer uma interpretação do comentário do comentarista, né, para que tire a dúvida, acrescente, né, na sua aula, para que ela venha a ter subsídios para que você possa conseguir aí alcançar os seus objetivos. Isso é muito bom. A lição número 2 tem por título dizendo o propósito dos dons espirituais. Então vamos começar o nosso comentário aqui. O que são propósitos? Então, quando Deus deu os dons espirituais ou colocou os dons espirituais na igreja, ele tinha um propósito. Esse propósito nós podemos entender também por Deus tinha uma intenção de fazer algo através dos dons. Então, era da intenção de Deus fazer algo através dos dons. Também Deus tinha um projeto, né? Deus deu os dons à igreja por um projeto dele, um projeto que ele entende e entendeu fazer através dos dons. Quando Deus deu os dons também, ele tentava alcançar algo, né? Na tentativa ou na certeza de alcançar algo. Deus também, né, podemos entender que ele colocou os dons nesse entendimento. Deus também, quando fala de propósito, através dos dons, Deus tem um objetivo que vai e que é sempre alcançado. Deus também tinha ou tem uma finalidade através dos dons, né? Para fazer, alcançar, ele tem uma finalidade, algo que ele quer fazer. E também, terminando aqui, quando se fala de propósito através dos dons, Deus tem um intuito a alcançar, né? Então, os dons foi colocado porque Deus tinha um propósito, uma intenção, um projeto, buscando alcançar algo. Deus tem objetivo, Deus tem uma finalidade e Deus tem um intuito a alcançar, né? Então, através dos dons. Então vamos lá, continuando o nosso comentário, nós vamos para o texto áureo. Nós vamos para o texto áureo. Você vai estar acompanhando, eu vou estar acompanhando pela revista, né? Talvez, não é que coisas que não tem no slide, é que o slide ele foi colocado bem sintetizado. Então você vai estar acompanhando pelo slide e também pela revista que você tem aí, pois eu estou acompanhando pela revista e pelo slide. Então você acompanha aí e isso vai te ajudar, né?
O textual diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Então, olhamos bem. Nesta tradução, nós vamos entender dizendo que assim também vós, que desejam os dons espirituais, procurais sobejar neles. Né? E quando falamos sobejar, nós vamos entender o que? Alcançar sempre mais, buscar mais. Né? Isso nessa tradução vai dar a entender isso. Quando fala sobejar, nós vamos entender o que? Ser demasiado, buscar cada vez mais, né? Dentro dos dons, alcançar, melhorar aquilo que você recebeu. Como a Bíblia nos fala, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou seja, receber um dom, procura cada dia mais se sobressair com esse dom. Claro que para a edificação da igreja, procure alcançar mais, né, através dos dons que você recebeu. E também ele vai dizer assim, logo no começo ali, como desejais dons espirituais, ou seja, numa outra tradução, na linguagem de hoje, vai dizer assim: assim também vós, que estão com tanta vontade de receber os dons espirituais, isso na tradução na linguagem de hoje, assim também vós, que estão com tanta vontade de receber os dons, procurai, isso na tradução na linguagem de hoje, acima de tudo, já muda aqui, não dá o entendimento de querer granjear mais, de querer alcançar mais através dos dons, ou procurar alcançar mais através dos dons. Já nos dá a entender, quando fala procurai acima de tudo, ou seja, antes de tudo, de qualquer interesse pessoal, antes de qualquer finalidade, procure fazer o que? Usar o dom. Ou até mesmo, não digo antes de tudo, no sentido de que depois disso você vai tentar as outras coisas, não. Entenda que os dons são para a edificação da igreja, tá? Então, se você tem tanta vontade de receber o dom, isso na tradução da linguagem de hoje, entenda que, ou saiba que, ou procure acima de tudo a edificação da igreja de Cristo. É isso que nos dá a entender na tradução na linguagem de hoje, tá bom? Já na linguagem em que está escrito aqui o textual, como eu falei para os irmãos, vocês desejam os dons espirituais, procura cada vez crescer com eles, ou crescer neles, né? Também na finalidade de edificação da igreja de Cristo, tá? A verdade prática vai dizer: os dons são recursos, e quando nós falamos em recursos, vamos ver aqui, quando nós falamos em recursos, são auxílios dados por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, Deus, ele colocou esse auxílio, né? Pensando na edificação, pensando no fortalecimento da igreja, ele colocou esses auxílios para quê? Para a edificação dela, tá? Então, os dons são auxílio de Deus para a edificação e fortalecimento da sua igreja. Ou seja, o que nos mostra aqui é que Deus tem cuidado da sua igreja, ou ele mostra um cuidado com a sua igreja, né? Então, ele também não só faz assim uma coisa à toa, uma coisa por fazer, não, é mostrando o cuidado que ele tem com a sua igreja. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e no capítulo 13, versículos 1 e 2. 1 Coríntios 12, 8 vai dizer: porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar,
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação dessas línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Eu não coloquei aqui para acompanhar a leitura bíblica em classe, mas voltando aqui, você pode acompanhar aí na sua tela. Então, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, podemos ver aí uma variedade de dons, ou seja, quando se fala em dons, né, isso às vezes é até uma disputa dentro das igrejas, né, e um invejando o dom de outro, né, e o que não deve ter o pensamento assim, porque quando nós falamos de dons, né, vamos entender que existe uma fonte. Essa fonte é o que? É o Espírito Santo, e é uma fonte inesgotável. Se muitas das vezes você não tem tal dom, você pode ter outro dom, né, da forma que o Espírito Santo reparte, ou o que ele quer para a igreja. Ainda que Paulo manda buscar, como eu falei na outra aula, é Deus que vai entender a necessidade da igreja e vai estar dispensando o dom para a finalidade que ele quer na igreja. Por isso que às vezes, muitas vezes busca-se um dom e não recebe, mas com certeza você tem outro dom, né? Porque Deus entende que a igreja necessita daquele dom. O Espírito então é uma fonte inesgotável. Então, antes mesmo de invejar o dom de alguém, né, faz o seguinte: vai até a fonte, né? Vai até a fonte, porque a fonte é a mesma, né, que com certeza você vai receber. Então não tente invejar ou até mesmo tirar coisa que não vai conseguir de outra pessoa, mas vá até a fonte e busque, né, que com certeza vai receber. 1 Coríntios no capítulo 13 vai dizer ainda: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, antes mesmo de todos esses dons que nós podemos e possamos receber, se nós não tivermos o amor, nada disso vai se valer, né? Porque os dons não salvam, mas quando nós falamos do amor, nós falamos do fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Ou seja, os dons não salvam, mas o fruto do Espírito salva. O crente pode não ter dom nenhum, mas ele tem que ter nele, ou tem que nascer nele, o fruto do Espírito. Esse sim traz a salvação, tá? Então, antes mesmo de buscarmos os dons, vamos produzir o fruto, né? Que através dos frutos, aí sim podemos de forma tranquila e maravilhosa exercer os dons que Deus tem para nos dispensar, né? E o, vamos dizer assim, o caule desse fruto é o amor, tá bom? Há uma interação que nós não vamos ver
talvez aqui no slide ou na revista dos alunos, mas é um ponto muito importante, que diz o comentarista aqui na interação com o professor. Muitos estão se utilizando dos dons de forma interesseira e egoísta. Isso é muito terrível, né? As dádivas divinas são concedidas pela graça, né? Nós não merecíamos e Deus nos dá, coloca isso em nós. E devem ser utilizados com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Os dons não são para elitizar. E que seria elitizar? Seria o que? Fazer com que alguém se torne uma pessoa de elite, né? E quando falamos de elite, são pessoas privilegiadas, são pessoas diferentes, são pessoas acima das outras, né? Mas isso nós vamos ver depois. Então, muitos estão usando os dons de forma interesseira e egoísta, ou seja, de forma para ganhar dinheiro. Aí deixo minha opinião aqui, que eu sou totalmente contrário de se pagar cantores, de se pagar pregadores nas igrejas. Eu sou totalmente contrário a isso, né? Não que eu sou contrário a ajudá-los, não, mas isso cabe a cada um dar uma ajuda que puder ou que sentir, e não uma fortuna como acontece. Então, de forma que eles estão usando disso daí para enriquecer, e com a finalidade muitas das vezes só de ganhar dinheiro, né? E há quem pague isso que é a questão, e tem alimentado isso, e tem crescido nas nossas igrejas. E quando você vai ver a vida pessoal, não estou generalizando, mas de muitos deles, é uma vida totalmente fora da presença de Deus, né? E isso tem acontecido, tem aparecido muito aí nas redes sociais, nos jornais, enfim, escandalizando o nome de Deus, e tem recebido, né? E quando recebem, são na realidade incentivados a continuar essa vida aí. Mas cabe a Deus julgar a cada um, né? Então vamos lá, introdução. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito, né, dos dons espirituais, o verdadeiro objetivo, a verdadeira finalidade, o verdadeiro intuito de Deus com relação aos dons concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos ou auxílios, né, de Deus, imprescindíveis, ou seja, indispensáveis, né? Isso é indispensável, ou seja, os dons são indispensáveis à igreja para a sua edificação. Aí alguém vai dizer assim, mas os batistas não acreditam nos dons, né? Os adventistas, como é que eles sobrevivem, né? Como é que eles... Mas vamos entender aqui, quais os dons que eles não acreditam? Nos espirituais. Ou entende de outra forma sobre os dons espirituais. Mas quando nós falamos em dons, nas três categorias, os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais, se eles não acreditam nos espirituais, eles têm e acreditam nos ministeriais e nos dons de serviço, e têm executado, né? Então, lá em Marcos, no capítulo 16, né, vamos olhar lá, para que nós não venhamos falar algo que talvez não seja, né? Então vamos olhar aqui no capítulo 16, o que Jesus diz lá em Marcos. (16, 17, 18). E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, esses sinais vão seguir aos que crerem.
Se não crê, não segue, mas isso não quer dizer nada. Jesus não os condenou aqui por não acreditarem. Ele só diz que vai seguir aquele que acreditar. Mas os dons ministeriais, eles exercem. Os dons de serviço, né? Encorajamento, quando fala de liderança, como nós falamos, né? Que é o presidir, exortar, que é encorajar, enfim, são os dons de serviço, eles têm executado no meio deles. Então são imprescindíveis para a igreja, quando nós falamos dos dons. Ou seja, indispensáveis, né? Imprescindível do pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, que é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja do Deus vivo e a coluna e firmeza da verdade, né? Então Deus, ele tem procurado através dos seus, usando com os dons, manter a sua igreja como a igreja sua do Deus vivo, como a coluna e firmeza da verdade. Falando da introdução, esquecemos aqui de passando aqui para os irmãos, né? Você pode ver aí na tela. Então agora nós vamos para a introdução. Aliás, para o primeiro tópico da lição. Vamos lá. Os dons não são para elitizar o crente, né? Ou o que é elitizar? Fazer com que ele seja uma pessoa de elite. E quando nós falamos em elite, falamos do que o que é de mais valor, o que é mais valorizado, o que tem mais prestígio, né? Ou que são os melhores, ou que são os especiais. Então, quando Deus deu o dom para alguém, isso ele não quis fazer com que a pessoa fosse, na realidade, uma pessoa privilegiada, né, com mais prestígio, que se tornasse melhor, no sentido de ser diferente dos outros. E não tem um grupo especial, né, um grupo de elite. Não é para que o crente se sinta dessa forma. Então vamos lá. Primeiro ponto aí do tópico 1. A igreja corinta ou Coríntia. A igreja em Corinto localizava numa cidade comercial, como você está vendo aí no mapa, né? A localização. E próximo ao mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Como nós vimos na lição passada, a igreja de Corinto era formada de pessoas que deixou a idolatria, né? E dentro da igreja, através congregando ali, eles vinham com os costumes dos seus cultos pagãos, né? E acabava ali muitas das vezes perturbando a ordem da igreja, ou até mesmo uma tentativa ali de usar os dons de Deus dentro dos costumes que eles tinham, né? E o que trazia transtorno dentro da igreja ali. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Isso está lá em Atos 18, do 1 ao 18, porque a epístola dirigida vamos ver aqui, dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Então Paulo, em sua primeira, né, viagem,
ele ressaltou ali que eles viviam numa abundância de dons, né? Ou seja, ao ponto dele afirmar que na igreja de Corinto não faltava dom nenhum, ou seja, eles tinham todos os dons. Eles tinham, na realidade, viviam numa abundância de dons, né? Porém, como ele vai falar depois no ponto 2 aqui, que apesar de tudo isso, ela era uma igreja carnal, né? Por um lado espiritual, mas por outro lado carnal. Então, havia essa dificuldade na igreja ali em Corinto. Era uma igreja muito privilegiada. Isso está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7, em que Paulo vai dizer, depois eu vou aumentar no próximo ponto aqui, que ela era uma igreja carnal. Vamos abrir aqui na Bíblia, para que nós possamos acompanhar. 1 Coríntios, capítulo 1. E em diante, né? Ele vai dizer, a partir do versículo 7, do capítulo 1 de 1 Coríntios: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensível no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a partir do capítulo 3, onde ele vai falar aqui sobre a situação que eles estavam, né? Que, se uma vez ele falou que eles tinham todos os dons, no capítulo 1, no capítulo 3 ele vai mostrar ali e falar ali que eles são meninos, né? Que eles são carnais. Haja vista que quando a pessoa, apesar de muitos dons, apesar de ser usado por Deus, mas ela não anda condizente o que diz a palavra de Deus, não é uma pessoa que tem amor, é uma pessoa que vive criando facção, criando dificuldade na igreja, ela é menino ainda, ela não cresceu, né? E a Bíblia nos manda e nos recomenda que devemos crescer na fé, né? E não ficarmos aí como meninos. Haja vista, quando nós fazemos algo que não é da vontade de Deus, que é do desagrado de Deus, nós somos meninos na fé, não crescemos ainda, né? É claro que sempre nós somos falhos e erramos, mas o que nos condena é a prática desses atos, né? E a prática desses atos é que Deus vai até mesmo aí, em alguns casos, nos condenar por isso. Ponto 2. Uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto. Vamos aqui. Ele já está aqui na... Vamos repetindo. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. Isso está lá em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 12, onde diz lá, vamos acompanhar, Efésios capítulo 4 e versículo 12, que diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, a finalidade do quê? De prepará-la e santificá-la. Olha lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo.
Então, para preparar para o serviço cristão, ou para a pregação do Evangelho, e também para santificá-la, ou seja, aperfeiçoando ela, né? Então, era essa a finalidade dos dons. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio, aí ó, quando pode ter todos os dons, a pessoa pode falar, fazer, acontecer, mas aí é uma pessoa que na igreja tem divisão, tem inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja, né? Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral, né? Então vamos lá. Por isso Paulo a chamava de carnal e imatura, ou seja, uma igreja que dava lugar tanto a Deus quanto à carne, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha, o que ele diz lá? E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Eles tinham todos os dons, mas Paulo fala para ele: eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais. Vamos ver numa linguagem mais atual. O que nós conseguimos aqui? Olha. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Na tradução que nós estávamos acompanhando, diz como meninos em Cristo. Então, uma pessoa que uma hora ela exerce os dons, ela é usada por Deus, mas vive nessas práticas errôneas, divisão, inveja, facção, enfim, que era o que acontecia na igreja de Corinto, ela é considerada carnal, é considerada menina, ela não cresceu ainda, né? Então ela precisa de um amadurecimento cristão, ela precisa de uma santificação melhor, ela precisa crescer no sentido espiritual, ela precisa deixar essas práticas. E quando o crente deixa essas práticas e vive realmente o que diz a palavra de Deus, aí ele mostra crescimento, ou seja, ele cresceu, né? Então, era o que acontecia na igreja de Corinto. Era uma igreja imatura, uma igreja carnal. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade. Olha lá. Apesar das manifestações espirituais, isso não indicava que era uma igreja séria, né? ou que levava as coisas a sério. Espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Aí vamos lá, Gálatas, como eu falei para os irmãos, que não adianta ter os dons, né? O que precisa ter é o fruto. Gálatas 5:22, o que vai dizer? Vamos ler a partir do versículo 19, Gálatas 5:19. Olha, porque as obras da carne, então, se a pessoa exerce essas coisas, desde já ela não produz o fruto, né? Se produzir o fruto, não vai produzir essas coisas. Eu estou dizendo assim no sentido de prática, ainda que somos falhos e cometemos, mas estou falando de praticar. E quando eu falo de praticar, o que é praticar? Hoje, vamos dizer, eu sou um praticante de corrida. Hoje eu corro, amanhã eu corro, depois eu corro. É isso que eu estou falando de prática. Agora, acontece de vez em quando eu correr, eu não sou um praticante da corrida. Não, de vez em quando acontece. Da mesma forma o pecado. Se a pessoa
sempre vive naquela vida pecaminosa, então ele é um praticante. Aí é onde vem a condenação. E olha bem o que ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais eu vos declaro. Ele deixa claro aqui, Paulo, escrevendo aos Gálatas, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, de maneira nenhuma. Aí é onde ele entra no fruto do Espírito. Então, as pessoas que praticam tais coisas, como eu disse, vivem nessa prática, vão ser levadas à condenação. Isso é claro. Mas o fruto do Espírito, a partir do 22, versículo 22, ele vai dizer: é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, isso vai levar a pessoa à salvação, o fruto do Espírito, e não os dons. Os dons são só para usar para edificar a pessoa, fortalecer a igreja de Cristo, né? E edificá-la, só isso. Agora, o fruto do Espírito, todo crente precisa ter. Ele pode não ter dom nenhum, mas o fruto ele tem que ter, precisa nascer. Que fruto não é que eu recebo, eu pego, ele nasce dentro de mim, né? Aí ele vai dizer no 23, quando essas coisas não tem lei. Quem é que pode proibir uma pessoa, ou pode colocar uma lei numa pessoa que é amorosa, que é carinhosa, que tem paz, que tem longanimidade, que sempre está tranquilo, benigno, bondoso, que tem a fé, que é manso e que é temperado? Essas coisas não tem lei, ninguém pode proibir, não há nada que os condene. Essa é a questão. Ponto 3, vamos lá. O dom não é sinal de superioridade. Isso nós já falamos bastante, mas vamos continuar falando aqui, né? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Não, né? Às vezes você vê uma irmã, um irmão que não tem dom nenhum, né? Mas ele exerce os outros dons que, como eu falei, todos querem ter os dons de destaque. Mas os dons também que são essenciais para a igreja, que é os dons de serviço, né? Ninguém dá atenção. Muitas das vezes alguns irmãos têm dentro da igreja e não é considerado, não é glamourado, não é mostrado, não tem destaque, né? Mas ela sempre procura ajudar os outros, ela reparte o que ela tem. Isso está dentro do dono de serviço. É uma pessoa que encoraja os outros, né? Uma pessoa que sempre está disposta a servir, uma pessoa que é líder, né? Dentro da igreja, que muitas das vezes não tem destaque, mas são dons imprescindíveis, ou seja, indispensáveis à igreja, mas que ninguém muitas das vezes dá atenção. Então, não é porque a pessoa tem esses dons que elas são melhores, né, do que os outros, ou são mais espirituais do que os outros, que é dentro do contexto da lição. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça, ou seja, pelo favor de Deus. Nós não merecíamos, mas Deus, ele nos dá esses dons. Que a mensagem de Jesus Cristo possa ressoar em nossa consciência. A gente continua aqui. Que a mensagem de Jesus Cristo possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Como você está vendo aí, né? O rapaz com a mão no rosto, né? Com certeza mostrando que vai chegar muitos naqueles dias e vão dizer: Senhor,
Nós não profetizamos, profecia, dom espiritual, em teu nome. Em teu nome nós expulsamos demônios através do teu espírito, do teu poder. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, os dons, né, de operação de maravilhas. Aí Jesus vai lhe dizer abertamente: nunca conheci você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, quando fala, e eu vos direi abertamente, ou seja, eu vou dizer na frente de todo mundo: eu não te conheço, eu não te vi, né? Que o Senhor nos mantenha consciente, né, de que aquilo que recebemos são único e exclusivamente para a edificação da igreja, para o nosso fortalecimento, né, e para cuidado da igreja de Cristo. Devemos ter em mente isso, frisando mais uma vez: recebemos o dom, vamos usá-los para a edificação da igreja de Cristo. Uma síntese do tópico 1, os dons do Espírito são concedidos pela graça divina. Vamos para o tópico 2, edificando a si mesmos e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14 e 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Coríntio a cultivarem a devoção, a cultivarem a devoção particular a Deus através do falar em línguas, concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Então, quando Paulo lá fala sobre o falar em línguas, ele faz entender o quê? Que não que ele não queria, isso ele vai entrar ainda no comentário aqui, que os irmãos falassem língua. Mas o que Paulo tinha em mente era que, sabe quando a pessoa levanta na igreja, parece que ele vai profetizar, mas na realidade ele está apenas falando em língua estranha. Ele faz gesto, faz posição de profecia, mas na realidade ele fala em línguas, de língua estranha, e não tem ninguém que interprete. Então isso quer dizer o quê? Isso está errado, né? Não é dessa forma que deve ser feito, não é dessa forma que deve agir. Então, quando se fala língua estranha, precisa ter que alguém que interprete, ou até mesmo a pessoa interpretar, né? Precisa ter o dom de língua e o dom de interpretação das línguas. É isso que Paulo queria dizer ali. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibiu falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, ou seja, adorando a Deus, o crente batizado com o Espírito Santo edifica o seu relacionamento com Deus. Falar e orar em línguas proveniente do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Então não há proibição nenhuma, até mesmo no microfone. Pode-se falar, não há problema nenhum. Agora, não falar de forma como se você estivesse entregando uma profecia em línguas para alguém, direcionando alguém e falando em língua estranha, não tem quem interprete, ele mesmo interpreta, aí é onde que está errado aí. Porque na realidade a língua edifica o meu espírito, mas o meu entendimento, se não tiver interpretação, ele vai ficar vazio, eu não vou entender nada, né? É isso que Paulo trata ali em Coríntios. Ponto 2, nós já estamos aqui, né? Edificando os outros. Então, primeiro objetivo, edifica a si mesmo. Por isso que precisa, na realidade, os dons de línguas edifica a pessoa. Mas quando nós falamos em edificar os outros, as línguas em si só não deve ser usado para edificar os outros se não tiver interpretação. Porque para edificar os outros precisa ter interpretação.
Os crentes de Coríntios falavam em línguas e exerciam vários dons, mas parece que eles não se preocupavam muito com ajudar as pessoas, né? Então, se alguém tem o dom de línguas, ou pede a interpretação, ou precisa ter alguém que interprete, para que os outros também venham ser edificados. Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Então, para isso que Paulo incentiva com que se busque o dom de profecia, porque o falar em línguas eu edifico a mim mesmo, mas o de profecia eu edifico tanto a mim quanto aos outros, né? Então, ou buscar a interpretação das línguas, para que eu me edifique e edifique aos outros. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, 12. Em lugar de buscarmos prosperidade material, ele já prosperidade material, como se puséssemos barganhar com Deus, usando o dinheiro em troca de bens, busquemos os dons espirituais. Então, em vez de buscarmos de Deus as coisas materiais, Paulo nos incentiva o quê? Buscar os dons espirituais. Assim, agindo assim, edificaremos nós mesmos e aos outros, né? Então, não há erro nenhum, não há nada que atrapalhe, que seja sem razão em buscarmos os dons espirituais, porque fazendo assim é melhor do que dinheiro, é melhor do que bênçãos materiais, porque edificaremos as nossas vidas espirituais e a vida dos outros, né? É isso que dá a entender no comentário aqui do nosso irmão Elinaldo. Ponto 3. Ainda só voltando um ponto aqui, como eu falei, como o nosso irmão Elinaldo fala de buscarmos os dons materiais, voltando lá naquela questão dos pregadores, né? E dos cantores que cobram fortunas, né? E até mesmo usando os dons que Deus lhe deu, sejam dons até mesmo naturais, né? Para ganhar dinheiro, né? Objetivando único e exclusivamente o dinheiro. Aí você pode até pensar assim: ah, mas o canal seu é monetizado. Mas que não seja da minha parte o que eu estou fazendo aqui única e exclusivamente para ganhar dinheiro, mas esse é o meu objetivo, e eu tenho que objetivar o quê? Edificar a igreja de Cristo, ajudar na edificação e na santificação, e até mesmo na minha santificação, porque eu fazendo isso, eu também me edifico, porque eu estou aprendendo também aqui e tentando transmitir um entendimento para outras pessoas, para a edificação da igreja. Enfim, então esse precisa ser o objetivo, né? E não o objetivo principal, como se os outros também viessem depois, mas não, esse é o único objetivo, e consequentemente as outras coisas, como a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vai acrescentando na nossa vida. Edificando até o não crente, né? Terceiro ponto aqui do segundo tópico. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse a todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes, né, profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada, ou seja, que toda a igreja fosse edificada. Então, quando nós falamos em línguas em que não há interpretação, edifica a si mesmo. Mas quando nós falamos das línguas com a interpretação ou a profecia, né, nós vamos entender o quê? Que há um proveito muito melhor, porque edifica tanto a pessoa quanto edifica a igreja e até mesmo o não crente, né? É isso que Paulo quis tratar ali, que era o erro que eles estavam cometendo dentro da igreja de Corinto, que eles falavam em línguas, não havia interpretação, né? Então entrava a pessoa não crente, né, ou até mesmo os irmãos, e ficava sem entender nada, se levantava fazendo que ia profetizar e começava a falar língua estranha.
Então isso não edifica todos, né? Mas a profecia ou a língua com interpretação, essa edifica, né? E quando nós falamos em profecias, né? Ou quando nós falamos em dons espirituais, nós sabemos que existem 3 categorias de dons espirituais. Existem 3 categorias de dons: o dom de espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. E quando nós falamos nos dons espirituais, existem 3 categorias também, que é o dom de saber, né, que está dentro do dom de sabedoria, da palavra da ciência, e os dons de poder, que é os dons da fé, os dons de curar, de manifestação de maravilha, e do que nós estamos falando, sobre o dom de profecia e de línguas, é o dom de elocução, ou os dons de falar, né, que está a profecia, né, a variedade de línguas e a interpretação das línguas. Isso é muito bom. Talvez a partir das outras lições nós estaremos falando sobre esses assuntos. O comentário da Bíblia, continuando, o comentário da Bíblia de Estudo, aplicação pessoal, diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, né, isso na Bíblia de Estudo da aplicação pessoal, diz assim: o próprio Paulo, aliás, embora o próprio Paulo falasse em várias línguas, né, ele enfatizava a profecia, que edificava a igreja inteira e até mesmo os não crentes, enquanto falar em línguas beneficia principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios capítulo 14, 23. Vamos ver lá o que Paulo fala. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura estáis loucos, né? Vão ficar sem entender nada. Então Paulo enfatiza aqui o buscar a profecias, e também eu quero colocar aqui a línguas com interpretação. Por isso, né, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Como é que eles vão entender? 14:9. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Tá? Deixa eu estar falando aí, não estou entendendo nada, né? Então Paulo se preocupava para que não fosse usado, até mesmo a pessoa vai estar exercendo o dom em vão, né? Então tomar cuidado com isso. Era o que Paulo queria ali fazer com que os irmãos entendessem. Síntese do tópico 2: os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Tópico 3: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos. Ele fala aqui o 12 e o 14, mas eu quero colocar também o 13, para falar a respeito do uso dos dons na igreja, porque o 13 está dentro do contexto, né? Ele fala no 12 sobre os dons, fala no 14 sobre os dons, mas fala que para fazer isso tem que ter o que está escrito no capítulo 13, que é o amor. O apóstolo mostra que
quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então, olhe bem o que ele fala aqui. Como eu falei para os irmãos anteriormente, para que eu exerça os dons com amor, eu tenho que produzir o fruto. Eu tenho que produzir o fruto. Precisa nascer. Nós somos considerados como árvores. Nenhum fruto cresce para dentro, né? Alguém já viu um fruto crescer para dentro? Não. O fruto ele cresce para fora. E esse fruto crescendo para fora, ele vai ser visto por todos. Se são frutos bons ou maus. A Bíblia nos diz isso daí. Sendo ele bons, ele até mesmo, quem vê, vai desejar esses frutos. Desejar de forma invejosa ou desejar de forma para que ele se alimente através disso. Então, o crente que produz fruto do Espírito, ele é uma pessoa que todos querem vê-lo, todos até mesmo necessitam dele, né? Porque os seus frutos são bons e seus frutos alimentam, os seus frutos traz edificação, né? Então, para que eu exerça os dons, Paulo vai dizer o quê? Que eu preciso fazê-lo com amor, né? Até mesmo nós que temos um tempo já de evangelho, podemos ver muitos irmãos na igreja quando eles estão exercendo os dons por amor e quando é por interesse, né? Ou até mesmo para ser visto, até mesmo por glamour, né? Para se aparecer. Nós sabemos disso daí. Mas quando é feito com amor, ninguém nem percebe isso. Ele exerce, a pessoa recebe, enfim. Aí quando nós olhamos para o capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vamos ver que no final Paulo, depois de ter falado dos dons para a igreja de Corinto, ele vai dizer que apesar de tudo isso, dos dons, ele tem um caminho mais excelente. E que caminho excelente é esse? Ele entra no capítulo 13 de 1 Coríntios, dizendo o quê? Do amor. Esse é o caminho mais excelente. Então, para que nós venhamos exercer os dons para a edificação realmente do corpo de Cristo, precisa ser feito com amor. Todo o corpo de Cristo é edificado, né? Conforme diz Thomas Hoover, que é um escritor americano, parafraseando Paulo lá em Efésios no capítulo 4, versículo 16. Ele diz: os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todas. Então, todo membro, né, do corpo, com os dons, ele vai cooperar o quê? Dentro da sua função, ele vai cooperar para o bem dos outros membros. O amor é essencial, ele, né, dizendo aqui ainda, para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Então, para que os dons venham alcançar o seu propósito, precisa ser com amor. Quando eu tenho o dom de profecia, eu preciso ter amor em entender que esse dom me foi dado para ajudar. Então, existem pessoas necessitadas, isso não é brincadeira. Quando eu fui colocado como pastor, eu preciso entender e ter amor, entendendo que Deus me colocou naquela posição para ajudar, porque vai existir pessoas necessitadas de ajuda. Enfim, todos os dons precisam ter esse entendimento de amor, porque entendendo dessa forma, aí sim eu vou alcançar e eu vou contribuir para a edificação do corpo de Cristo. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus na nossa vida. Ponto 2. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus
levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja. Então, quando Deus levantou homens, isso se tratando dos obreiros, ou até mesmo quem exerce trabalho na obra de Deus, foi para o quê? Para edificarem espiritualmente, moralmente e doutrinariamente a igreja local, onde ele está, né? A igreja é o edifício de Deus, ou seja, os membros são o edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Os ministros, que são os obreiros, são sábios arquitetos, ou precisam ser sábios arquitetos. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica. Ou seja, eu fiz alguma coisa e outro vem atrás e continua sobre ele, mas seja cada um como veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, isso no 11, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Cristo é o fundamento, e quando nós falamos, nós continuamos essa obra, e os que vierem atrás precisa de ver o que eles estão fazendo, né? Para continuar esse edifício, porque devemos ser como sábios arquitetos. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Então, os apóstolos continuaram edificando ali, porque Cristo é a pedra fundamental, ou seja, o alicerce. Depois os apóstolos continuaram edificando, e os que vêm depois continuam esse edifício, mas precisa de ver como cada um edifica, ou com o que se edifica. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança de hoje: mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, né? Então devemos fazer o quê? Ver de que forma nós estamos continuando esse edifício, porque depois disso a Bíblia nos diz que as obras de cada um vai ser provada, né? Com aquilo que nós edificamos, essas coisas vão ser provadas no fogo depois, e muitos deles vão ceder e não vão resistir o fogo. Então preciso usar coisas corretas na edificação, né? Ele vai falar de prata, ouro, né? Enfim, palha, feno. Eu preciso de ver com o que eu edifico, de que forma que eu edifico essa obra, ou continuo essa obra. Uma coisa eu aprendi, que é o erro que muitas das vezes o obreiro ele comete, principalmente o pastor, o líder, é de saber que a igreja não é dele, a igreja é de Cristo, a noiva do Cordeiro. E muitos pastores, às vezes, ou muitos líderes, eles se apaixonam pela noiva do Cordeiro. E ele não tem que olhar para a noiva do Cordeiro como a sua esposa. A igreja é a esposa e a noiva de Cristo, né? Então, de forma que ele, na realidade, é só um cuidador. E não se apaixonar, porque muitos dizem: a igreja é minha, a igreja é minha. De maneira nenhuma, a igreja é de Cristo, né? Então, continuando, nós devemos edificar da melhor forma, né? Para que quando nossas obras forem provadas no fogo, elas venham resistir. Então, devemos usar os melhores materiais e encaixar as pedras corretamente. 3. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era um homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão, né? Então, antigamente,
ele pegando a figura do despenseiro, que é até mesmo mordomo, e fala aqui sobre a administração dos dons. Então devemos administrar os dons que recebemos de forma correta, sabendo distribuir da forma correta, usando na hora correta, né? Para que nós venhamos ser bons dispenseiros. Uma coisa que é curioso, lá em Apocalipse no capítulo 3 vai falar de Cristo, que tem a chave de Davi, né? Que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Ali mostra Jesus como um despenseiro, né? E quando fala ele tem a chave de Davi, a chave do reino, do palácio, né? Em que quando o mordomo ali tinha a chave do rei, ele podia entrar, pegar as coisas, dispensar, dar para quem precisava, ou fazer o que precisava com o que tinha lá. Ou seja, ele administrava. E a pessoa para fazer isso era uma pessoa de extrema confiança. E essa pessoa, a Bíblia nos fala de Eliaquim, filho de Hilquias, lá no livro de Isaías, né? No livro de Isaías, no capítulo 22, e lá em 2 Crônicas, no capítulo 18, em que Eliaquim, ele tinha a chave da despensa, do palácio, né? De forma que Jesus foi comparado a ele. Eu não vou entrar na questão aqui, mas se você buscar isso daí, você vai ver que Jesus foi comparado a Eliaquim, que tinha a chave de Davi lá, e era um despenseiro honesto, um despenseiro que tinha total confiança de Davi e do reino, né? Então, aliás, que tinha a chave de Davi e tinha total confiança do rei ali. E Jesus foi comparado a Eliaquim, né? Se você buscar, você vai ver isso daí, que também tinha a chave de Davi, ou a chave do reino, né? E ele podia fazer o que ele queria, abria, fechava e abria. E quando ele abria, ninguém podia fechar porque não tinha chave. E quando ele fechava, ninguém podia abrir porque ele tinha chave. Então nós somos assim também. E Deus nos confiou essa dispensa, né? E nos deu os dons para que nós venhamos administrar e exercer de forma correta, na hora certa, onde precisa, quando precisa. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía alimentação à família. Dessa forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, que os homens nos considerem, Paulo ali, e os homens nos consideram nisso. Agora vê bem, Deus me deu o dom de pregar, de trazer uma mensagem, e eu faço isso relaxadamente, sem pesquisar, sem meditar, sem orar, até mesmo jejuar, né? E o que acontece? Isso é negligência. Será que eu estou distribuindo uma comida boa, uma comida correta, né? E Deus me confiou. E quando, como fala aqui que os homens nos consideram, eles nos consideram. O irmão sai de casa e vai para a igreja, ele fala assim: hoje eu vou ouvir uma palavra do irmão Ronaldo, do presbítero irmão Ronaldo. Tomara que ele me traga aqui uma palavra de Deus. Eu vou buscar isso, eu sei que ele tem para me dar. Então, eles nos consideram dessa forma, né? Então, sabendo que nós somos despenseiros de Deus, né? Despenseiro das coisas de Deus. Então que os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus, ou os despenseiros devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor, para prover alimentação espiritual. Então,
eles devem ter cuidado, como eu falei, procurar trazer o melhor. Isso não é brincadeira, gente. Precisa ter essa consciência que isso não é brincadeira. Objetivando a edificação do corpo de Cristo. Eu preciso preparar uma mensagem para a edificação da igreja. E eu busco em Deus e Deus vai me dar. Seja buscando na internet, essa é a minha opinião, seja de qualquer forma, se Deus tem que te usar, mesmo você buscando na internet, buscando a pregação de alguém, a igreja precisa, então Deus vai te usar ali, você traz uma boa palavra, enfim, mas tudo no intuito da edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, das várias formas de Deus falar ou operar na sua igreja. Se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. Se alguém falar, fala segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administra segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence glória e poder para todo o sempre. Síntese do tópico 3. Quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Vamos para a conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. O propósito dos dons é edificar toda a igreja. Nunca devemos usar os dons, como eu falei, de Deus em benefício particular. E aí reitero que eu digo que eu sou contra as tais práticas de usar as coisas de Deus, seja pregação, seja no louvor, para o benefício próprio, para ganhar dinheiro. E é isso que muito tem feito, mas que vão ser condenados. Cabe a Deus julgar, mas cada um precisa de ver de que forma que está edificando. Se os materiais que estão usando são materiais bons, porque no dia, lá naquele dia, vão ser provados as suas obras no fogo, e se não resistir, será descartado. Porém, o tal será salvo, mas precisa de ver o contexto de cada um, né? Se serão salvos realmente, precisa de ver a condição de cada um, e só quem pode saber disso é o nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Como eu disse, se inscreva no canal, ative o sininho, e toda semana estaremos aqui, em nome de Jesus, procurando trazer algo que possa te ajudar, te auxiliar, tanto na sua vida espiritual quanto no seu ministério, no intuito, como eu disse, e como o próprio comentário diz, para a edificação do corpo de Cristo, para a nossa própria edificação. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.